Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar a semifinal um da, do campeonato UFMG Open. Eu sou Cecília Antunes, eu sou da SDD UFRJ e eu jogo esse campeonato enquanto chair. Julgam comigo a Kali Peixoto, da SDD UFSC, e a Isabela Xerez, da SDD UFC. Kali ou Isabela, vocês querem se apresentar? Ok, Oi, perfeito. gente, meu nome é Kelly Peixoto, eu sou da cidade de Baetel. Como a Cecília já me apresentou, os pronomes femininos, mas eu prefiro que vocês se refiram ao painel como um todo. Perfeito. Oi, pessoal, eu também. Meu nome é Isabela, sou da UFC. Boa sorte para todo mundo, espero que seja um ótimo debate. Perfeito. Em primeiro governo, nós temos a dupla de nome bastante difícil e complicado, que eu estarei pronunciando agora, Bibia e Rafa Ruiva, a única dupla que, na verdade, não tem um nome difícil e complicado. Em primeira posição, a gente tem a dupla, essa sim, com um nome bastante difícil e complicado, Morro da Fumaça. Em segundo governo, a gente tem a dupla, que eu não pronunciarei o nome em inglês, porque é muito difícil. E em segunda oposição, a gente tem a dupla Tralareru Tralala e bailarina Caput, em que seus debatedores vão se apresentar antes de proferir seus discursos. Dito isso, quando sentir à vontade, primeiro-ministro, você está reconhecido pelo tempo de 7 minutos, e que primeiro-ministro você está reconhecido pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos para proferir o seu discurso. O seu tempo será contado pelo chat. Perfeito. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa, Ruiva dos Senatos. É um prazer gigantesco estar aqui. Eu acho que essa é uma situação muito especial para mim. É meu primeiro Break Open e é tipo uma data bem simbólica, sabe? Tipo, a FMG Open foi o primeiro campeonato ano passado. E também, dia 12 de outubro de 2024, foi o dia que eu fiz a minha entrevista para passar no Senado. Eu achei que eu não ia ser aceita e eu tô aqui um ano depois. E eu tô muito feliz porque o Senado se tornou algo extremamente importante para mim. Então, eu tô muito feliz de estar debatendo aqui com pessoas tão competentes. E eu queria mandar um beijo para a Bibia, que topou falar comigo, e eu fiquei muito feliz que ela é uma debatedora que eu admiro muito. E, felizmente, hoje uma grande amiga também, que foi comigo que me trouxe. Tá bom, eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Painel, essa casa, enquanto governo chinês interferia no Nepal. Eu vou te mostrar justamente sobre como que a situação que a gente está no Nepal, como que se reflete justamente para o governo chinês e por que está dentro dos interesses do governo chinês fazer essa intervenção. Tá, a gente tem a situação no Nepal que já foi muito noticiada, mas justamente os jovens, principalmente, eles se revoltaram e, tipo assim, colocaram fogo no palácio, eles acabaram com tudo, quebraram tudo, eles estavam batendo de frente, e foi uma forma que eles conseguiram. Eles, tipo, eles foram bem sucedidos nisso. A gente teve tanto que a mulher do líder de poder, ela morreu ali no incêndio que eles colocaram. A gente teve que esse governo realmente caindo. Então, eles foram muito bem sucedidos nisso. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente porque essas big techs americanas se recusaram a adequar às regulamentações japonesas. Mas não só isso. O estopim foi justamente as redes sociais, só que, na verdade, o que aconteceu na real foi que a gente teve justamente uma revelação dessa grande corrupção que estava acontecendo ali no Nepal há muito tempo, com desigualdade, e dessa classe alta, ela se impondo, tendo muitos benefícios, enquanto a população estava basicamente em uma situação muito pobre, muito sofrendo bastante. Ok. Agora que a gente estabeleceu isso, eu vou te apresentar o nosso modelo, que é justamente sobre como que essa intervenção ela aconteceria ali por parte do modelo chinês. É claro que eles não vão começar de cara, sabe, muito fortes ou coisas do tipo. Primeiro vai ser uma abordagem mais diplomática, econômica, de inteligência, tentando fazer realmente acordos, negociações, e colocando embargos ali para o governo nepalense, ou talvez atuando nas fronteiras, ou colocando justamente, fornecendo inteligência, informações ali para as pessoas. Eles estariam tentando recuperar. A gente estaria justamente tentando restaurar a ordem ali que a gente tem no Nepal, porque agora tem uma situação de causa, eles colocaram tipo, um governo interino para ter novas eleições, só que é justamente esses opositores, esses outsiders, que eles estão tentando pegar o poder de uma forma que é totalmente não legítima, uma vez que a gente teve todo esse estopim, coisas do tipo. Então a gente estaria tentando restaurar a ordem, colocando não necessariamente o presidente, o primeiro-ministro antigo que seja, mas alguém que tipo represente a ordem e volte com essa força ali para eles. Ok, então, e também tem a possibilidade de escalonar, sabe? Tipo assim, se for necessário, e se o governo chinês ele quiser, justamente, ele pode mandar recursos, tropas e coisas do tipo para poder manter e solidificar isso. Mas aí, como eu estava te dizendo, justamente existe esse problema muito grande para o governo chinês. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem
essas big techs americanas, essa situação com as redes sociais. Só que, como eu disse, elas só desmascararam uma situação de corrupção que estava acontecendo muito fortemente ali no Nepal, sabe? Tipo assim, a gente tinha uma desigualdade social muito grande, a gente tinha pessoas muito, muito ricas e pessoas muito, muito pobres, sabe? E isso impactava diretamente. Tanto que um dos motivos que realmente revoltou esses jovens que a gente tem hoje foi justamente por verem, tipo, os filhos de pessoas ricas e famosas viajando, postando nas redes sociais que eles conseguiam usar porque eles basicamente não estavam no Nepal, que é onde era restrito, e coisas do tipo, em jatinhos particulares e assim. E isso incomodou muito a população nepalense, ali, a classe, que é a maior parte da população, que é realmente pobre. E então isso, na verdade, mostrou só, tipo, revelou esse problema sintomático que a gente tinha na população nepalense, e aí eles fizeram isso. Tá, então por que isso é um problema exatamente para o governo chinês? Bom, Nepal faz fronteira ali com o governo chinês, eles têm uma forma de comportamento muito parecida, sabe? Tipo assim, a gente tinha um governo comunista no Nepal, que ele era, tipo assim, bem restritivo, sabe? Ele impunha muito essas vontades, e a gente também tinha justamente esse acesso restrito a redes sociais, coisas do tipo, que, querendo ou não, a gente tem que combinar, que é uma coisa que os jovens, eles utilizam muito hoje, e que é muito difundida na sociedade. E quando, tipo assim, é meio que, tipo, as pessoas, elas enxergam isso com direito, e que quando ele é retirado, elas vão achar necessariamente ruins. E vão, tipo, você voltar com isso. Mas aí você percebe que também na China a gente também tem essa restrição, essas restrições todas, e é um governo muito intervencionista também, e que tem isso. E na China a gente também tem uma mesma situação que no Nepal, que é justamente essa classe de pessoas mais pobres, muito pobres, no caso, tipo, eles têm um mínimo ali para sobreviver, mas é uma desigualdade social muito grande. A gente tem uma classe de pessoas ricas que elas querem ali continuar impondo e mantendo ali o seu poder econômico, o seu poder social e coisas do tipo. E aí, justamente, isso é um problema para o governo chinês, porque o governo chinês ele tem medo de que vai acontecer a mesma coisa ali que aconteceu no Nepal com a China, sabe? Esse caos, essa desorganização é uma coisa muito crucial e é uma coisa que aconteceu com o governo e que pode justamente acontecer. Justamente fazer fronteira e coisas do tipo. Por mais que a gente não tenha as redes sociais que a gente tem, tipo assim, das big techs, por exemplo, o Twitter ou as da Meta, a gente é assim, tem, tipo, formas deles se comunicarem, a gente tem noticiários, coisas do tipo, eles estão cientes disso, eles têm, é muito preocupante para o governo chinês que isso vai se espalhar para a população e que eles vão continuar agindo, tipo assim, de uma forma, e isso pode instaurar, tipo, ideais e preocupar eles realmente de poderem fazer algo parecido ou de engajarem com isso de alguma forma. Eles realmente agirem sobre isso. Antes de continuar, vai pro Romeu. Rafa, a China não manda tropas para outro país desde o Vietnã em 75. Por que mudar a estratégia geopolítica é positivo e qual a influência o Nepal tem na China se é pequeno? Olha só, a China pode não mandar tropas, mas como a gente já te mostrou, isso seria, tipo assim, um último caso que provavelmente não vai acontecer, uma vez que ela já vai estar, tipo assim, dando todo o apoio diplomático, econômico, de inteligência e coisas do tipo, que é o que mais plausível e é o que mais provável que aconteça. A gente tá trabalhando, tipo assim, um cenário absolutamente extremo, mas aí a China, o Nepal, querendo ou não, faz fronteira, ele está altamente conectado. E como a gente disse, a situação social ali e política nos países são muito parecidas, são muito similares. Você percebe que, tipo assim, a gente tem a situação da Primavera Árabe, onde a gente teve um caso ali na Tunísia isolado, só que justamente por ele, tipo assim, ter revelado tantas preocupações, tipo, todas as situações ali de desigualdade e de governos autoritários e coisas do tipo, ele foi justamente difundido, ele se espalhou ali como, tipo assim, a primavera, sabe? Tipo, uma coisa que floresceu de uma coisa isolada, de um cara da Tunísia que colocou fogo em si mesmo como protesto, ela simplesmente se espalhou e ela continuou crescendo e instaurando, tipo assim, e influenciando outros países e outras populações a eles verem que eles têm esse poder para poder fazer o mesmo. Que pena, não teve nenhum pódio de segunda posição, queria engajamento. Mas aí, então, justamente, esse é um problema muito grande. E a gente tem muito desses discursos atualmente, que é justamente, tipo assim, a geração Z, ela não imagina, eles têm mais poder do que imagina, ou se as pessoas quiserem, elas fazem. Então, tipo assim, a gente pode ver que se a população se mobilizar, e essa mobilização é muito incentivada, eles conseguem fazer o que eles querem. A gente vê esse problema justamente no governo chinês, deles quererem passar ali para ele. Então, faz sentido para o governo chinês que eles intervenham, justamente porque eles vão estar solucionando esse problema. E só o nosso modo de solucionando esse problema, porque, tipo assim, se eles não intervirem, o Nepal, tipo assim, a população vai continuar fazendo, tipo, esse tipo de coisa, eles vão conseguir instaurar o governo, mostrando que, tipo assim, caramba, é possível ter sucesso, é possível que a gente, tipo assim, consiga mudar a situação. Então, é uma coisa que é muito perigosa, tanto para, tipo, a elite chinesa, quanto para o governo em si, que essa população se revolte. E a gente também pode, tipo assim, imaginar que a China vai estar expandindo a sua influência. Eles vão estar batendo de frente, justamente, com um governo que vai, tipo assim, contra preceitos que eles também defendem, contra a sua própria forma de organização. Então, eles vão conseguir expandir isso e mostrar que, tipo, essa situação, tipo, não vai passar, que tem limites e que eles vão conseguir manter a sua ordem e o seu escalonamento, assim, social e a forma que eles controlam. Então, esse é um problema muito grave ali para a população chinesa e que eles precisam, de alguma forma, de intervir nisso, e como a gente mostrou, essa intervenção vai acontecer, a gente consegue resolver esse problema por meio da intervenção. Com isso, eu tenho muito orgulho em propor.
Muito obrigada pelo seu discurso, excelente utilização do tempo para dar prosseguimento ao debate. Chamo o líder de oposição pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. O líder de oposição está mutado, você sabe disso? Gente, é porque eu debato pelo celular e, tipo assim, eu tô tentando descobrir como é que eu divido a tela com o Zoom. Eu tô com medo dele não deixar. Peraí. Se eu não me engano, tem como contar o tempo no próprio Zoom. Tem como colocar um cronômetrozinho no Sim, próprio Zoom. tem sim, mas é que eu sou incapaz de fazer. Eu tentei. Consegui. Eu consegui. É... Oi, gente. Muito bom estar com todos vocês aqui. Dessa vez não vou pedir meu famigerado 1 minuto. Já demorei demais tentando descobrir como é que eu mexi aqui no Zoom. Queria agradecer aos Senatos. O Senatos é uma sociedade muito querida para mim. Agradecimentos maiores na final. Queria agradecer, Camila. É muito legal, Camis, debater com você. Eu acho que nossa dupla é sucesso. Queria agradecer a mesa e a todos os debatedores que estão nessa final. Gosto muito de todos. Camila, vai ter um argumento surpresa, tá? Que eu pensei agora. Eu vou iniciar o meu discurso. Não vou conseguir levantar a mão. Vou pedir ponto de informação em algum momento. 4, 3, 2, 1. Mesa, o caso de primeiro governo, na verdade, é uma grande mentira, mas eu vou matar ele só em uma coisa específica primeiro, de definição, e o resto vai ficar claro durante o meu discurso. Intervir não é dar apoio diplomático, coisas similares. Intervir é colocar tropa mesmo e ajudar lá diretamente, tipo, estar participando do próprio processo, tipo, sei lá, tirar o governo, trocar o governo. É literalmente a China diminuir parte da soberania do Nepal para poder fazer alguma coisa. O primeiro governo foge muito de onde o discurso de Rafa. Mas ok, o conflito no Nepal envolve diversos problemas, mas o principal é que a partir de um processo revolucionário que derrubou uma histórica monarquia a partir de um partido com significativos laços com o governo de Pequim, assume o Partido Maoísta. Porém, o ponto-chave é que esse partido não cumpriu com as expectativas elencadas pela população, e o bloqueio de redes sociais foi, na verdade, a gota d'água por anos de desigualdade econômica, migração massiva de nepaleses para o exterior, mais de 4 milhões vivem fora do país, corrupção e uma alta taxa de nepotismo, que foi tipo uma das principais formas de discurso e coisas similares. E aí uma coisa que é importante também para tirar o cara do primeiro governo, há partidos de esquerda alinhados à revolução, tá? Há partidos alinhados com a China que estão a favor da revolução liderada pela juventude. Então, esse debate é muito pouco sobre interesse ideológico, e o caso sobre intervenção na China, ele padece de uma comprovação de governos de que há um interesse ideológico dessa revolução para, de fato, modificar alguma coisa na China, e esse governo ideológico teria que ser contrário à China, mas, na verdade, o que acontece é que não é só... Na verdade, o que acontece é que um conflito, se houver ideológico claro de direita ou esquerda, o que implica que não há essa possibilidade de intervenção na China majorada, mas também o que acontece é que esse conflito ele se insere a partir de um alto descontentamento com o sistema político, mas não com o sistema político capitalismo, socialismo, monarquia, mas sim sobre a pouca capacidade de direcionar ganhos efetivos à população, não só isso, mas também sobre a manutenção de problemas que já eram vistos desde a monarquia, nepotismo, desigualdade social, privilégio de classes altas. Note como isso mostra que não tem nenhuma alusão nessa manifestação a um governo socialista, capitalista, presidencialista. Inclusive, eles indicaram outro primeiro-ministro no mesmo sistema parlamentarista. Note que, portanto, o argumento de primeiro governo não faz sentido, tanto pelo tamanho do Nepal e a sua pouca capacidade de influência em um país de 1,5 bilhão de pessoas, tanto também, mas principalmente, pela baixa capacidade de capilarização ideológica nesse momento atual, não que seja o risco futuro, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Desse modo, peço à mesa que guarde essa caracterização e essa refutação em relação ao primeiro governo para depois ajustá-la ao interesse do agente. A China é um país emergente que está em alto processo de crescimento, o qual vem se consolidando não apenas pela produção econômica, mas por um amplo bloco de cooperação econômica denominado BRICS, fazendo relações econômicas com adversários históricos como a Índia e com países de diversas formas de governo, desde democracias latinas a ditaduras árabes e africanas. Ou seja, há pouco interesse na China sobre qual formato de governo você vai seguir, desde que você traga ganhos efetivos para ela. A China está com o Modric, que tipo, é super
de direita, ao mesmo tempo está com Lula, que é centro-esquerda, e está com a monarquia lá árabe, enfim, não há uma coesão ideológica do projeto chinês, tipo, não é igual a União Soviética, que só negociava com partidos socialistas, mas dois, capitalizando investimento e crescimento em países menores, que é o que a China faz, a fim de angariar soft e hard power a partir de endividamento desses próprios países, mas não apenas endividamento, mas construção de infraestrutura se colocando como o capitão e o guia do sul global. Nesse aspecto, partindo para o nosso primeiro impacto de primeira posição. Notem como o Nepal é um estado tampão. O que são estados tampões, Lucas Romilson? Estados tampões são países pequenos, pobres e pouco militarizados que servem para evitar o aumento de conflito e para evitar, principalmente, o aumento de tensões entre dois países maiores. Exemplos de estados tampão são, por exemplo, a Mongólia, separando a Rússia e a China, que foi o único motivo da China não incorporar a Mongólia quando ela fez a Revolução Comunista em 1949, porque não era interesse ela ter uma fronteira majorada com a União Soviética, à época que Mao e a União Soviética não estavam tão unidos assim. Outro grande exemplo, na verdade, é o Nepal, né? Que separa os dois maiores países em termos de população do mundo, a China e a Índia, que apesar de um processo de cooperação econômica que vem crescendo no momento, tem um histórico de rivalidade muito alto, tanto pela disputa lá na Caxemira, mas que também fica na mesma região do Tibete, ali Nepal, tanto pela disputa com a Caxemira, mas também por uma lógica de disputa mesmo geopolítica e macroeconômica naquele espaço ali do sul asiático e do subcontinente indiano. Isso também ocorre por um aspecto majorado desse tipo de conflito, desse tipo de disputa, justamente porque a região da China mais próxima à Índia, que é o Tibete, é uma região com alta força separatista e que tem muita dificuldade de reconhecer a autoridade central de Berlim, ou de Pequim, justamente porque o seu líder religioso budista, Dalai Lama, está na Índia, ou seja, já um conflito e umas tensões ocasionadas por esses países. Tensões essas que vêm sendo diminuídas justamente pela cooperação econômica. Note como é muito importante que a China não entre em disputa com a Índia, justamente porque boa parte do crescimento do BRICS e boa parte das boas relações econômicas e militares e políticas que eles estão fazendo a longo prazo acontecem justamente porque eles estão conseguindo dialogar. Mesmo, primeiro caso de primeira oposição. Note que se a China invade o Nepal, é uma grande bandeira branca e um grande anúncio de que a China modificou, o ponto de informação que eu faço para a Rafa, a sua geopolítica internacional, já que a China não tem costume de intervir em países, para intervir em um local muito próximo à Índia, em um local muito próximo àquele espaço. A mensagem que a China passa é de que a China está mudando geopoliticamente. Isso cria instabilidades, aumenta tensões, dificulta as relações com um parceiro enorme da Índia e fulcrar o seu objetivo inicial nesse momento, que é o de crescimento e projeção econômica dos Estados Unidos. Isso é muito perigoso, principalmente quando a gente tem uma mudança geopolítica importante. Segundo, a gente tem um aumento das narrativas separatistas do Tibete. É a China atacando mais uma vez budistas e pessoas desse grupo étnico-religioso específico, que já são muito brigados com a China. Ou seja, a gente aumenta potencialmente um conflito que já acontece no Sul, ponto de informação segundo o governo. Tá, não tem ponto de informação. Vai. O meu, essencialmente, qual você acha que é a mensagem que a China passa quando ela fica leniente a todas essas manifestações como Eu vou falar com isso. A China sempre é leniente, mas eu vou lidar com isso daqui a pouco. O ponto é que não só aumenta o separatismo do Tibete, como piora com a Índia, mas como também é uma mudança de uma narrativa internacional da China de não intervenção. A China critica os Estados Unidos frequentemente por ter um nível de postura diferente. Quando a China faz isso, ela se iguala narrativamente com os Estados Unidos e perde esse ganho de narrativa à perspectiva internacional, se colocando igual àqueles inimigos que eles colocam. Mas no final, eu acho que o grande ponto é aproveitar o espaço ideológico. E vai aqui a contraproposta de primeira oposição. A gente acha que, em vez da China intervir, dando diretamente com o ponto de formação de Gustavo, a China, na verdade, deveria se colocar como catalisador do desenvolvimento e da recuperação econômica do Nepal, ajudando em infraestrutura e investimento. Se aquele governo tem um vácuo, um vazio ideológico, é uma janela de oportunidades para que a China se alie à primeira-ministra eleita lá na internet pelos jovens e passe a ajudar esse governo dela a funcionar. Porque quando ele faz isso, ele alia a expectativa da população ao crescimento de governo e a China continua influenciando o Nepal e continua tendo controle nessa zona tampão e continua fidelizando aquele governo. Por isso, muito orgulho em meu povo. Perfeito. Muito obrigada pelo excelente discurso, muito obrigada pela utilização do seu tempo. Chamo agora, quando sentir à vontade, para dar continuidade ao debate, a vice-primeira-ministra. A gente começa alguns instantes. Tá, mesa, enfim, geral, por favor, façam voz pela levantando a mãozinha, tá? Eu realmente prefiro que vocês levantem,
porque é a forma que eu consigo melhor ver. Então, ok, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas já tirando essa contraproposta do Romeu, não existe nesse cenário. Perceba que o manual indica que contrapropostas precisam ser excludentes. Não é excludente uma recuperação tipo, do governo chinês e uma ajuda como um todo, se eu posso ainda também intervir e também ajudar o governo a se recuperar economicamente. Então, não existe. Perceba, então, que a gente está lidando justamente com um cenário em que o governo chinês intervém ou ele não intervém, que é o status quo no sentido. Por que necessariamente, mesmo com tudo que a primeira oposição falou, é muito pior se a gente não intervir? Vamos lá. Primeira coisa é que perceba que esse problema não é só problema do Nepal, tá? E é um problema que existe também na China de corrupção, de nepotismo, de toda essa ideia de como que não é só do Nepal em si, mas são tipo, é o que eles chamam de tipo crazy rich Asians, sabe? São parcela de uma população como um todo que passam por tipo corrupções que geram um acúmulo de riqueza muito grande. A gente tem muitas essas disparidades na própria China, em que a China é um país com muitas disparidades e desigualdades socioeconômicas. E é justamente aí de vem um problema que está acontecendo no Nepal agora. É um local que tanto tem uma fronteira com a China, que já necessariamente faz com que as pessoas e, tipo, pessoas como um todo tenham essa proximidade, mas não só isso. Também tem toda a questão ideológica, que tem uma capilaridade muito grande, tanto pelas notícias que estão falando sobre isso, mas também pelas redes sociais, pelas postagens, e como tudo isso acaba se difundindo. É uma lógica, como a própria Rafa falou, sobre, sei lá, a Primavera Árabe, e como que essas ideias e essas ideologias como um todo podem se espalhar e são muito prejudiciais para o governo chinês como um todo. Porque o governo chinês não pode necessariamente pegar o risco de que uma população se volte ideologicamente contra ele e faça o que está acontecendo agora. É muito mais arriscado para que ele, tipo, tenha esse tipo de risco e por isso que necessariamente justifica a intervenção. Mas não só existe esse problema, mas também existe um segundo problema, como o próprio Romeu falou, existe uma estratégia muito grande na tipo, geopolítica em relação ao Nepal. Tanto numa ideia de, tipo, do que a China quer fazer como um todo em relação ao mundial, mas também o que a China quer ser enquanto, tipo, um país na Ásia como um todo, a sua poder, a sua geopolítica, etc. Então, percebam que justamente por esse viés não ter necessariamente uma certeza ainda nos movimentos, a gente não sabe qual vai ser o governo que vai entrar no Nepal tão fortemente, como vai ser as ações dele. Existe uma probabilidade muito grande que a Índia, que também tem fronteira, vá e intervenha também, ou que faça algum tipo de ajuda, ou que esteja lá próximo necessariamente. O que faz com que justamente a China tenha um problema muito grande de perder também essa geopolítica e algo estratégico para ele, um aliado estratégico para ele, se ela não intervém e deixa com que as forças e com outras pessoas elas intervenham de todo sentido. Mas eu percebo que, como eu te falei, o contrafactual do Romeu não existe. Então, existe a possibilidade da China não intervir ou de essas outras potências, como a Índia ou os Estados Unidos, intervirem, porque está um caos generalizado no Nepal. Perceba que existe, tipo, como a própria Rafa falou, morte de pessoas de forma muito grotesca, muito brutal. Então, faz com que exista uma probabilidade muito grande de agentes como o Trump, que agora está achando que ele é, tipo, Nobel da Paz, queira intervir lá no Nepal, queira intervir justamente porque foi contra as big techs dele, que tanto ele defende sobre liberdade de expressão. E se os Estados Unidos intervir numa parte que, tipo, é bem provável diplomaticamente, se ele intervir nessa parte, é muito pior para a China geopoliticamente, porque eles perdem necessariamente uma estratégia, um controle necessariamente nesse sentido. E a China não quer continuar perdendo espaço geopolítico, espaço diplomático e espaço até mesmo na sua própria região, que é onde eles fazem investimentos de estruturas, é onde eles fazem investimentos econômicos como um todo. Então, perceba que não só eles perdem todos esses investimentos que fazem, impedem com que sejam feitos outros investimentos por essa incerteza de um governo que está a vir, ou essas incertezas que o próprio Nepal como também eles arriscam internamente a própria capacidade deles de articularem com o Nepal, de articularem com países como um todo, e essa capacidade geopolítica deles à frente de, por exemplo, os Estados Unidos ou outras potências como um todo. Perceba que, como eu já falei, existe um dano muito grande para a China, tanto em relação à sua questão interna sobre estratégia e sobre até mesmo sobre a própria capacidade de continuar a soberania sem necessariamente conflito do escalonamento ou, tipo, manifestações que são muito prováveis de acontecer, considerando que essas manifestações como um todo não estão só acontecendo no Nepal, mas outros países asiáticos também, por meio das redes sociais, estão se revoltando com seus governos, suas questões políticas, mas mesmo que esse ideológico não seja importante, pragmático de apoio de um governo que antes era alinhado com tipo, questões de comunismo e antes era aliado necessariamente com a China em relação a apoios estratégicos, agora fica prejudicado e tem uma abertura muito, muito prejudicial em relação ao dano com isso. Perceba mesmo que a gente solucione, e aí vem mais nosso ônus enquanto policy, a gente soluciona esse problema porque a intervenção, e como a gente já caracterizou, interferir na soberania também não necessariamente precisa ser automaticamente
especificamente militar, mas mesmo que a gente compre esse cenário de intervenção militar automática, perceba como que a gente consegue solucionar esses problemas de duas formas. O primeiro é que a população está em frente disso, consegue ser enfraquecida, então todas as perdas que a gente tem, que está tendo agora em relação à violência, em relação à insegurança que a própria população está tendo em relação a isso, como que a gente tem uma instabilidade muito grande do governo, da própria instituição governamental, então todos os agentes governamentais, instituições que fazem parte, que definem e que organizam a saúde, a educação, a moradia, etc., estão sendo colocadas em risco por esses conflitos que estão existindo, mas não só isso, a gente também consegue resolver justamente porque faz com que esse conflito ele tenha muito mais probabilidade de acabar, e não só de acabar, mas acabar nos termos chineses, que é algo muito importante para a geopolítica agora. Mas eu percebo que, independente do que o Romeu fala sobre como que, historicamente, eles não necessariamente intervêm tão fortemente, as coisas estão mudando e é muito mais custoso para a China essa não intervenção, justamente pela proximidade, pelas questões ideológicas e pragmáticas de um futuro que ela está montando e uma ameaça inerente a esse futuro, do que necessariamente se ficar calado e permitir com que, por exemplo, Índia ou os Estados Unidos peguem essa fronteira que é tão importante para essa paz que o Romeu está falando, e virem esse jogo e façam com que a China, na verdade, agora tenha muito mais preocupações em relação às questões geopolíticas dela. Então, pode continuar, apoio, Romeu. Bia, intervir um país tão próximo da China e Índia por parte do país ocidental é muito improvável. São duas nações enormes, com economias enormes e bombas atômicas sendo ameaçadas. E outra, esqueci, segue. Certo, mas mesmo que isso não seja provável, existe também um cenário de só não intervenção, o que piora o conflito, porque não tem uma iminência de um conflito terminar, se é um conflito institucional em relação a instabilidades políticas, o que também piora a própria condição da China naquele espaço. Percebe que a China ela tem uma estratégia geopolítica, justamente como eu já tinha caracterizado, e não existe uma alternativa de não intervenção, ela é muito pior mesmo. Então esse ponto, é claro que não é o ideal. O problema é que, tanto pela ascensão das questões geopolíticas, mas também pragmáticas, ideológicas, não faz sentido a China se calar frente a uma ameaça tão grande de outras nações entrarem naquele espaço, de governos que não necessariamente se alinham a eles e de todas essas questões. Perceba mesmo que o problema de deixar é muito maior. E aí a gente também tem a própria questão do... Peraí, esqueci também, agora eu tô igual o meu. Uma questão sobre também a justificação disso. Perceba mesmo que essa emoção faz bem mais mal do que bem... Faz mais bem do que mal, justamente porque ela é justificada a partir do ponto de que a gente está falando que o governo chinês tem interesse na continuação da sua questão geopolítica no mundo e que tem várias ameaças que estão sendo feitas nele e que tem muitas posições que são parecidas com o governo nepalês, o que faz com que exista uma probabilidade disso acabar também afetando o seu cenário. Não só isso, a gente tem uma utilidade, justamente, uma justificativa, porque não existe um cenário, não é positivo um cenário em que o governo deixa com essas continuarem mortes, e as mortes podem também chegar nas próprias China como um todo, certo? Perfeito. Muito obrigada pelo seu discurso. Excelente utilização do tempo. Quando se sentir à vontade, está reconhecida a adjunta de posição para finalizar a primeira de metade. Ok, inicio em alguns instantes. Aproveitando, muito obrigada, Romeu. Sempre ótimo lutar com você. Muito obrigada, Senado. Uma ótima oportunidade para a sociedade muito querida. O Romeu está bastante confiante que a gente possa fazer isso novamente na final, então espero, mantendo a confiança dele, que aí eu já faço os agradecimentos no final. Vamos lá. Eu prefiro o ponto de informação pela câmera ou pela mãozinha mesmo, não estou vendo o chat. 3, 2, 1. O motivo pelo qual eu odeio debater moção de intervenção em outros países é porque se trata de um processo ilegítimo de dominação, independente de qual país esteja intervindo ou deixando de intervir, culturalmente prejudicial, ideologicamente imposto, militarmente drástico e propaga resoluções de conflito de maneira muito radical, né, minando tudo aquilo que a gente acredita no direito internacional, como, por exemplo, a soberania estatal, e tudo isso que acaba sendo ferido. Quando a gente fala do interesse específico de um agente, né, nesse caso a China, em intervir em um Estado, Romeu já esclarece como o fator de intervenção não pode se tratar simplesmente, por exemplo, de ajuda diplomática, um pouco de ônus que o primeiro governo não detém, no final das contas. Na verdade,
verdade, essa possível alternativa está no nosso mundo, né? Não com governos propriamente dito. Seguindo essa linha, como o Romeu demonstra para vocês, o Nepal é historicamente considerado parte de uma zona de influência indiana e funciona como estado tampão desse conflito, né? E já esboça um pouco mais os impactos disso. A primeira coisa a se observar é que a intervenção chinesa representaria uma ruptura muito profunda nessa lógica de funcionamento geopolítico e postura quanto à política externa chinesa, que historicamente sempre foi construída sobre essa ótica de não intervenção nos assuntos internos dos estados, inclusive como uma ferramenta de diferenciação muito importante no modo de atuação ocidental dos outros estados, né, como os Estados Unidos. Enquanto ele coloca arma, bomba, e coloca dinheiro e financia grupo terrorista, a China normalmente se coloca como aquela que vai defender os estados. É basicamente isso que, só um disclaimer, né, isso não significa, né, como o Romeu mostra, que a China não apoia outros estados, sequer significa que a China só apoia todos os governos que ela considera como comunistas. Na verdade, muitas vezes sequer apoia governos tidos justamente com esse padrão ideológico deles. É mais ou menos o que acontece no cenário de governos quando só tinha esse partido comunista com comunista só no nome, no final das contas não era exatamente assim, a título ilustrativo de funcionamento, né, de posição externa da China. Por esse motivo, a China consolida então sua imagem toda voltada no sistema internacional como uma potência que respeita a soberania nacional e rejeita aquele padrão mais imperialista, como colonizador, como eu já falei anteriormente. A postura contrária a tudo isso, adotada pela China, impacta não só no Nepal diretamente, toda a construção que o Romeu faz para vocês, por todas as razões já tidas, né? Mas mais do que isso, reflete na previsibilidade de negociação da própria China para com todos os demais parceiros comerciais. Toda expansão de sua influência em países de desenvolvimento, especialmente, né, sobretudo na África, por exemplo, e na América Latina, depende da manutenção dessa interpretação que gera, primeiro, previsibilidade, segundo, confiança, que enxerga na China uma alternativa estável no cenário global, diferente de outras potências mais intervencionistas, como é, por exemplo, a oposição que eu crio à estratégia de me alinhar muito mais à China na América Latina, em contraposição a toda a forma como os Estados Unidos intervia politicamente, mesmo que indiretamente nesse sentido, mexendo os pauzinhos para trocar o governo nos países aqui da América Latina. A própria retórica, narrativa construída mesmo pelo governo chinês contra o Trump, por exemplo, atualmente reside em torno de condenar a presença militar dos Estados Unidos na Ásia ou demais continentes que eu já falei sobre. O impacto geopolítico é claro e ocorre em dois âmbitos, portanto. Primeiro, tanto no plano regional, especialmente com essas tensões da Índia, segundo, no plano global mesmo, né, perdendo essa coerência que sustenta toda a lógica de imagem construída ao longo dos anos como forma de polarizar com os Estados Unidos e se colocar de fato como alguém que tenta fazer diferente e se propõe a ser diferente. Agora, num sopesamento um pouco mais claro, né, de por qual motivo os ganhos também não compensam essa intervenção, eu tenho um cálculo de custo-benefício. Como historicamente a China se coloca como essa influência indireta e não direta, a maior medida utilizada para isso é um soft balance mesmo, ou seja, usar instrumento, por exemplo, econômico, instrumento diplomático, instrumento cultural para expandir essa presença global sem recorrer aos meios coercitivos e militares. Sabe por que a nossa contraproposta é excludente, Bia? E daí já passo ponto de informação para você. É que, primeiro, financeiramente ela faz sentido. Ao invés de eu investir em armas e exército, eu estou dando muito investimento de dinheiro bruto nesse local, num quesito de infraestrutura. Então, financeiramente, elas são equiparáveis. E, segundo, apoio e influência populacional também são simétricas. Elas mudam a forma de fazer simplesmente, mas não mais ou menos, fazendo com que a contraproposta seja equânime no fim das contas. A influência do cenário de governos é forçada, ela é imposta, a nossa influência é mais tida como um soft power, né, como a lógica de influência por estender a mão e fazer esse financiamento como um todo. Tudo isso torna a nossa contraproposta muito válida dentro desse debate. Boa sorte tentando mudar alguma coisa nesse sentido, segundo o governo, já que o primeiro governo não conseguiu. E, no final das contas, eu não mudo o resultado em si, eu mudo a forma utilizada tão somente, mesmos recursos, mesmas influências. E essa lógica utilizada por primeira oposição aumenta uma interconexão de infraestrutura em forma sofisticada de influência política, que é isso que o Romeu fala no final do discurso dele sobre capilarizar, tanto ideologicamente como a lógica de infraestrutura. A vantagem estrutural é muito óbvia, né? Eu não jogo no lixo toda a minha postura diplomática, ao mesmo tempo que eu mantenho o controle naquele local. A China não vai perder apoio geopolítico no meu cenário, vai ganhar com um nível de rechaçamento muito menor do que a intervenção de vocês, primeiro governo. No final das contas, custo-benefício muito mais provável no meu cenário, faz com que essa intervenção traga mais malefícios do que benefícios. Eu prefiro me opor a ela. Vai ver. Tá. A China intervém de outras formas e rompe com soberania. Por que agora o governo se preocuparia tanto com os princípios de relações internacionais e globalização? E por que isso é mais importante do que a perda geopolítica dele? Não, no final das contas, não é se preocupar com princípios internacionais, é simplesmente se preocupar com a sua forma de estar posto dentro desse território, diferentemente de uma lógica de intervenção. No final das contas, a China quer muita influência. O que eu estou querendo defender é que a nossa nível de influência, no final das contas, significa
que agora eu tenho isso muito mais estável, com menos backlash, por isso que o custo-benefício vale a pena para mim. Eu não abro mão de influência. Pelo contrário, eu consolido a influência, sendo amiga desse partido, dizendo que eu estou dando capacidade para esse partido, para esse novo político que está ali adotado como e envolvido nesse poder, como eu falo para vocês. Agora ele está consolidado e mais do que isso, ele precisa de mim. Por quê? Porque, portanto, a China consolida sua influência na região de modo a criar uma oportunidade no momento atual, que é quando eu tenho alocação direta de recurso, fornecimento de infraestrutura, reconstrução econômica, mesmo desse estado que passou por esse conflito, faz com que crie uma dependência funcional para a China. Obras, crédito, tecnologia, infraestrutura, tudo isso impacta diretamente na tomada de decisão da política interna do Nepal, que perde um parceiro muito importante caso não queira coexistir com a China no final das contas. Segundo o governo, tem algum ponto de informação? Tá, vou partir do pressuposto que não, é mais ou menos a mesma lógica, como, por exemplo, se hoje o Brasil quisesse simplesmente chutar a China. Não consegue. É isso que o nosso poder de influência faz, enquanto Estado chinês, dentro do Nepal especificamente. Isso nos gera alguns ganhos diretos, né? Primeiro, métrica de população do Nepal e como se sente graças a isso. A gente tem essa população bem menos puta, né? Reduzindo o backlash e fazendo com que eu tenha uma estabilidade maior dentro desse país. Para a China não é nem um pouco favorável que eu tenha mais conflitos, mais instabilidade, seja o que eu posso tirar desse país especificamente, seja especialmente porque ele funciona como essa lógica de tampão. Eu prefiro a estabilidade dele para ter menos dor de cabeça enquanto China como um todo. Segunda métrica sobre o poder de influência, ela é mantida no meu cenário com menos zonas de backlash, tanto da população que cria instabilidade, mas como dos outros países próximos, especialmente da Índia, que eu não quero incomodar e não quero estar os problemas que o Romeu traz. Mas terceiro, eu ganho também na narrativa ideológica capitalizada, fornecendo mais influência, fornecendo mais força e fazendo um sopesamento de custo-benefício que a gente ganha. E no final das contas, eu mantenho a diplomacia, mantenho a imagem chinesa que se opõe aos Estados Unidos, sem querer jogar tudo isso no lixo por uma intervenção que vale pouquíssimo a pena. Muito orgulho, primeira posição. Muito obrigada pelo seu discurso, muito obrigada pela utilização do tempo para iniciar a segunda metade no debate e extensão de governo. Um minuto. Ai, gente, coisas divertidíssimas vão acontecer aqui agora. Gostaria de perguntar se todos estão me ouvindo perfeitamente, me vendo. Eu... Aí eu ia fazer um negócio que eu. Enfim. Muito obrigado a todos dentro dessa sala, muito obrigado ao Grande Senados por esse campeonato maravilhoso, obrigado Ana Júlia, minha dupla, obrigado a Romeu, meu mentor, obrigado a todos vocês. Ok. Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Cecília, frame inicial de urgência. O Nepal está em uma situação sinistra, cara. Tipo, humilharam membros do governo do Partido Comunista aliados ao governo chinês, queimaram a casa do primeiro-ministro e mataram a sua esposa queimada. O horror e a barbárie causado dentro do espaço nepalês assustaram o mundo inteiro, mas especialmente o governo chinês, por um motivo bem simples. A gente tá falando de um primeiro-ministro e um governo inteiro do Partido Comunista. Teve literalmente gente próxima ao governo que foi jogado nu dentro de um rio. Então, tipo, o negócio lá não é somente a deposição de um governo. É uma parada humilhante, degradante e simplesmente que, tipo, é uma forma completamente, tipo, assustadora mesmo do que tá acontecendo lá e a forma como essa desvalorização tá acontecendo. Isso aconteceu em um grau que fez com que o sufocamento interno fosse tão grande que a situação ficasse ingerenciável e o primeiro-ministro do Partido Comunista que estava ali dentro precisasse renunciar por uma revolta causada por valores ocidentais, essencialmente. O bloqueio de redes sociais, que abertamente desconsiderou os interesses do governo nepalês, do governo do PCC, do comunismo, não do PCC, mas do
comunista lá do Nepal sofreram, tipo, os backlashes e os revoltosos, que são majoritariamente jovens, ficaram do lado das empresas ocidentais, dos valores ocidentais como um todo. Dessa ponderação existem alguns elementos centrais que eu preciso que você se atente. A, o fato de serem pessoas jovens que ativamente entraram nas trincheiras, que a Rafa fala no início do discurso dela, mas esquece completamente no resto. B, o motivo que impulsionou majoritariamente foi o alinhamento dessas pessoas jovens com empresas americanas, o ocidente e a influência ocidental, ou seja, foi o alinhamento dessas pessoas jovens a valores e a necessidades de empresas ocidentais, que induziram esses valores na cabeça deles, pelos TikTok, pelas coisas, enfim. Ah, mas não foi, ah, mas foi. Essencialmente a imagem que passa. 3, a forma massiva e humilhante como o governo, com influência direta da China, foi minado e derrubado. Aqui o caso que a Rafa roda acaba sendo totalmente irrelevante, porque o medo do governo chinês disso ir pra eles internamente é totalmente implausível, né? Porque eles possuem um controle muito forte sobre as informações que sua população tem acesso, é pouco possível que eles tenham medo que isso seja impregnado internamente. Mas agora sim, Romeu, a China não dá a mínima pra nepotismo, pra se o governo não atender os interesses, a China se preocupa essencialmente com a sua influência e com seus interesses pragmáticos. Sim, Romeu, o Nepal é pequeno, mas a capilaridade ideológica é sobre o poder que a China exerce sobre a sua própria região. Quando Romeu acha que o interesse do governo chinês é sobre potencial de diálogo e mensagem, que mensagem você acha que a China passa para esses grupos separatistas como um todo, que você tanto se preocupa, para outros países ao redor de sua região, em um cenário de guerras ideológicas no mundo inteiro tão fortes, em disputas de guerras comerciais, disputas de narrativas o tempo inteiro, de Estados Unidos do Ocidente ativamente se colocando, do Ocidente, não Europa majoritariamente, mas enfim, dos Estados Unidos se colocando em contraponto às narrativas chinesas para tentar influenciar a maior parte das pessoas possível dentro de um cenário onde está tudo tão ambíguo e existem ondas de polarização ao longo do mundo inteiro. Que mensagem você acha que passa para um governo chinês ignorar esta deposição humilhante e degradante, deixando que esposas de membros governamentais sejam queimadas vivas e ativamente membros do governo aliados à China seriam humilhados? Aqui pelo governo esquecem de dizer duas coisas. Primeiro, que a forma como essas manifestações aconteceram, essas humilhações que forçaram a renúncia, leva a China a não só ver uma perda de espaço e influência dos Estados Unidos. Para o primeiro governo que você entende é que o governo comunista do Nepal foi derrubado. O que eu te digo é que ele foi completamente destroçado, humilhado e deixado uma visão degradante mesmo para o próprio governo comunista naquela região. Quando a China é leniente para uma intervenção ocorrida em virtude de valores de alinhamento ocidental, algo que o primeiro governo também esquece, ela passa uma mensagem para os grupos separatistas que o Romeu tanto se preocupa. Porque agora eles vão a China fraca. Uma China que pode ser humilhada, que tem o seu poder projetado, simplesmente minado, ridicularizado, jogado numa rua e tendo pessoas queimadas e ativamente não fazer nada quanto a isso. Quando te evidencia essa brutalidade, eu torno o ponto de primeiro governo verdadeiramente comparativo com o que a primeira posição te fala. Porque ser bonzinho é algo que a discussão global está cada vez menos tornando relevante. Porque todo mundo é escroto no fim do dia, cara. Mas a forma como a China provoca essa intervenção não é burra, Romeu. O fato de que as manifestações foram tão brutais para aliados chineses e a situação do Nepal está tão brutal, coloca a intervenção chinesa como uma sinalizadora de defesa de um partido humilhado, destroçado, de aliados ali dentro. Queimaram aliados meus, queimaram pessoas de poder meu. Eu vou intervir ali, não porque eu quero ameaçar a soberania do Nepal como um todo, é isso que a China sinaliza, mas sim porque eu quero conter esse tipo de coisa tão brutal a meus aliados. Ou seja, eu consigo, a partir da minha análise, que a Rafa, cita no início do discurso dela, mas só que ela impacta somente na China, o que eu te mostrei que é bem ruim, a Bia ignora, que a China não só consiga instrumentalizar essa intervenção, como amparar a barbárie de seus aliados, enquanto se protege da sua imagem ser vista como fundamentalmente fraca. Mas outra coisa que esquecem de impactar é como essa revolta tão brutal foi provocada essencialmente por jovens, isso é muito importante. A educação e a mentalidade de novas gerações são uma das maiores preocupações do governo chinês, porque toca diretamente o núcleo de sustentação política e social do regime. Para Pequim, o poder do Estado não depende apenas da economia da força militar, mas de coerência ideológica e cultural da população, das pessoas que estão ao seu redor e que é do poderio regional da China como um todo, ameaçada por um cenário de pressão e de narrativas globais que eu já te coloco. Diferente das democracias liberais, em que a alternância de visões é parte do jogo político, o Partido Comunista Chinês precisa garantir que as novas gerações continuem acreditando na legitimidade moral e funcional do sistema. E isso é essencialmente um projeto educacional e mental. A segunda e aqui existe uma dimensão também cultural e simbólica. O partido busca moldar a educação como instrumento de continuidade civilizacional. A política educacional recente enfatiza patriotismo, história revisionada e a centralidade da civilização chinesa como um modelo moral superior como um todo. A influência estrangeira, seja em redes sociais, cultura pop, religião, filosofia, política, seja como um todo, é vista como essencialmente corrosiva, pois introduz valores como individualismo, questão de autoridade, liberdade de expressão, que para o governo chinês, eles ativamente proíbem dentro das suas fronteiras. No momento em que eu deixo que uma população jovem, se revolte daquela forma e humilhe líderes dessa forma, a imagem passada para a região como um todo, e para os jovens dessa região como um todo, e mesmo no Nepal, que é pequeno, mas o ponto não é sobre o Nepal essencialmente, mas sobre a região como um todo, é de que todo esse povo jovem, é de que todas essas pessoas jovens como um todo, consigam observar o governo chinês como essencialmente um ethos que deve ser contrariado, um ethos opressivo. A China precisa retomar a narrativa disso e ela só consegue fazer isso quando ela utiliza dessa intervenção instrumentalizada. Segunda posição, vocês estão muito quietos.
Ok, segunda posição não engajou com nenhuma bancada desse debate. Qualquer argumento novo ou conhecimento específico deve ser desconsiderado pela mesa como um todo. Não vamos ser escrotos nesse debate. Dito isso, eu te mostro no meu discurso, na verdade, que tanta dimensão da brutalidade, tanta dimensão da juventude ter ativamente feito esse tipo de coisa, de geração Z ter ativamente se revoltado com isso, por valores e prognósticos ocidentais como um todo, mostra um governo chinês que está altamente interessado em instrumentalizar essa intervenção de maneira ativa para não somente regularizar a situação ali dentro e retomar o poder, mas retomar o próprio controle de narrativa que o Partido Comunista Chinês precisa fazer. Porque o Partido Comunista Chinês ele não pode se mostrar fragilizado, especialmente para gerações jovens ao redor que são deslegitimadas e são ativamente que podem ser deslegitimadas como um todo, justamente porque agora o Partido Chinês ele é leniente e ele ainda não se opta como contraponto ativo a essas influências de redes sociais como um todo que existiu de maneira capital dentro do Nepal como um todo. Ou seja, essencialmente, se o Nepal ele se revoluciona, se o Nepal faz todo esse tipo de coisa por esses interesses ocidentais, eu coloco um highlight para todas as gerações jovens dos países regionais como um todo, de que isso não é somente relevante e importante, mas como a China é essencialmente, é leniente a isso em alguma medida. Desta forma, é do interesse capital do governo chinês realizar essa intervenção orgulhosamente segundo o governo. Obrigada pelo excelente discurso, excelente utilização do tempo, quando sentir à vontade, extensão de oposição. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Oi. sim. Tá, beleza. Eu tô no meio da estrada, até por isso eu não fiz poi. Então, se a minha internet cair, se alguma coisa acontecer, por favor, avisem, me liguem, sei lá, mandem um sinal de fumaça. Eu vou pedir também, se alguém puder, não sei se dá, mas se alguém puder mandar, tipo, a cada 1 minuto no chat, porque eu não consigo abrir cronômetro, eu ia agradecer muito. Mas se não der também, não tem problema. Obrigada. Tirei, você consegue fazer isso, então? Consigo, manda sim. Perfeito. Obrigada, Diva. Agradecimento rápido, muito obrigada, Davi, por debater comigo. Foi muito legal debater esse campeonato com você, mesmo nas condições mais insalubres possíveis. Mas, enfim, eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Sissi, esse não é um debate sobre se a China deveria intervir no Nepal para reduzir as crises do Nepal porque ela é benevolente. Isso é um debate sobre o que a China perde quando ela faz isso. A questão central aqui é o tipo de hegemonia que a China construiu nas últimas décadas. E como que uma intervenção militar, uma intervenção militar direta aniquila o direito fundamental, aniquila o fundamento simbólico e estratégico desse modelo de poder. Durante os últimos 40 anos, a China redefiniu como que opera uma influência internacional. Enquanto o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, exercia uma dominação através de força, então ocupando territórios, financiando guerras, impondo regimes, a China construiu uma hegemonia baseada na dependência econômica. Ela não precisava ocupar países, mas bastava ela financiar portos, emprestar dinheiro, controlar os fluxos comerciais e criar uma rede de interdependências que tornava as nações vizinhas reféns voluntárias da China. Esse é o modelo que deu para a China o título de uma potência pós-imperial, muito mais civilizada, muito mais pragmática e principalmente muito mais paciente, o exato oposto da agressividade americana. E aí que está o cerne do nosso caso, né? A intervenção, ela destrói a principal vantagem estratégica da China, que é o poder sem você ter algum tipo de disposição. O que fez da China uma potência respeitada, uma potência temida, não foi o tamanho do seu exército, mas a sua capacidade de controlar sem aparecer e sem dar bandeira. A iniciativa do Cinturão e da Rota foi desenhada para consolidar uma hegemonia de longo prazo com baixo custo político. A China se tornou essencial para as cadeias de suprimento, para o crédito, para a infraestrutura de seus vizinhos, sem precisar violar sua soberania formal. Esse tipo de poder é qualitativamente diferente do ocidental, né? Quando os Estados Unidos invadem um país, eles se tornam responsáveis por tudo, pela reconstrução, pela segurança, pela moralidade pública, e todo o fracasso dos Estados Unidos nesses países vira algum tipo de escândalo. Mais do que isso, o gatilho de intervenção militar ou econômica dessas potências também é diferente. Isso explica um pouco por que a China é tão perigosa. Os Estados Unidos sempre interviram em momentos de guerra para trazer a denominada paz e hegemonia econômica. A China, em contraponto, sempre interviu economicamente em momentos mais silenciosos dos países. É isso que permite com que ela seja vista como uma alternativa mais sofisticada à velha política dos blocos, e por isso que não faz tanto sentido para a China, a nível de economia, de política mesmo, intervir no Nepal quando o Nepal está pegando fogo. Mas essa vantagem, ela só existe quando o poder chinês ele é invisível, né? O momento em que a China envia tropas, financia milícias, impõe líderes, nesse momento ela se torna o que ela dizia combater, que é uma potência mais interventora. O mito da não interferência nos assuntos internos, repetido em todos os fóruns internacionais da China, em todos os discursos diplomáticos que o Xi Jinping faz, deixa de ser verdade. O resultado disso é que a China não perde só o ativo militar ou econômico, mas ela perde também o mito de superioridade moral que sustentava suas políticas internas e externas e as suas relações. Esse é o mito que tornava a China mais atraente para os países
países do sul global, inclusive. A promessa de que existia um caminho de desenvolvimento fora da tutela americana era o que fazia com que esses países se aliassem mais à China, tanto a nível econômico quanto a nível político. Quando a China intervém, ela destrói o próprio argumento que convenceu tantos governos a se aproximarem dela, e isso tem consequências estruturais, né? Países que antes aceitavam o investimento chinês como cooperação passam a ver eles como instrumento de dominação e colocam a China no mesmo pé que os Estados Unidos. Mas tá. E aí que chega no meu primeiro argumento. Quando você tem essa intervenção, você tem uma própria sabotagem do modelo chinês de expansão e de equilíbrio econômico. O poder econômico da China no sul da Ásia foi construído sob uma lógica de previsibilidade. Países pequenos e países instáveis, como o próprio Nepal, o Laos, o Sri Lanka, todos eles aceitavam o dinheiro chinês não porque eles confiavam ideologicamente na China, mas porque eles sabiam que a China não mudava de posição de acordo com o vento. A China não exigia nenhum tipo de alinhamento político, ela não impunha sanções, ela não punia os dissidentes. Essa constância era o ativo que sustentava o Belt and Road, né? Que é o impacto implícito de você me dá acesso e eu te dou algum tipo de estabilidade. O Nepal, nesse sentido, cumpre uma função dupla, tanto econômica quanto simbólica. Ele é o elo que conecta o Planalto tibetano ao subcontinente indiano, e não só porque a nível militar, como é o caso de primeira posição, mas é também a vitrine do modelo chinês de integração pacífica. O Nepal é um pequeno estado soberano que se beneficia de investimentos chineses, mas que continua mantendo algum nível de identidade nacional e de autonomia política. Esse é o cartão de visitas à China para mostrar para outros países da região e para outros países pequenos, meu Deus, minha bateria acabou, peraí. E para outros países pequenos. Ai, socorro. Peraí, rapidinho, 2 segundos. Tá, pará, papá. Eu vou ter que improvisar. A gente pausa o tempo dela e volta Tá. 20 segundos. Peraí, rapidinho. Tá, tranquilo. Obrigada. Eu vou voltar em. Calma aí. Xerez, volta aqui 20 segundos do tempo dela. Tá, eu vou voltar. Como eu tava, tipo, praticamente 4:10, eu vou voltar pra. Eu vou colocar 3:50, pode ser? Pode. 3:48. Pode. Pronto, 3:48. Fica 20 segundos exatamente. Tá. 3, 2, 1. Beleza. Então, a presença dessas tropas, ou mesmo de um patrocínio direto, que é o caso das meninas de primeiro governo, de um governo impopular, transforma o Nepal de um parceiro de um parceiro que tem a nível econômico e todo o cinturão de todo o cinturão de infraestrutura que circunda ele, as rodovias, os gasodutos, as ferrovias, etc. Tudo isso deixa de ser visto como rota comercial e passa a ser percebido como um corredor estratégico militar que também influencia com que outros países se desvinculem cada vez mais da China. Essa mudança de percepção é o que desencadeia a ruptura econômica. Primeiro, os investidores internacionais, especialmente os investidores europeus, vão recuar, porque a lógica de investimento é a previsibilidade e a neutralidade do ambiente regulatório. Quando você tem uma presença militar na China, qualquer tipo de investimento no Nepal se torna um risco geopolítico justamente porque você está incitando um conflito no Nepal. Isso significa que a presença militar expulsa o capital privado internacional, justamente o capital que dava sustentabilidade para a expansão chinesa nesses países pequenos, sejam eles do sul global ou do sul asiático. Mas segundo, os países vizinhos, principalmente Bangladesh e Sri Lanka, passam a diversificar suas parcerias, né? Eles percebem que a dependência da infraestrutura chinesa cria uma vulnerabilidade, porque se a China decide usar portos e corredores como instrumento de pressão para os seus próprios governos, essas nações ficam reféns. O resultado é que você tem um movimento de contra-equilíbrio econômico. Os acordos logísticos com o Japão, com os Estados Unidos ou com o Banco Mundial, etc., agora começam a acontecer cada vez mais nesses países que antes eram parceiros da China. E essa reorganização reduz a participação da China nas rotas e, em pouco tempo, a rota deixa de ser o eixo natural da Ásia, ele vai se tornar uma entre várias opções que você tem dentro desse cenário. Antes de eu continuar, algum point? Tá. A China já se consolidou e outros países têm relações e precisam da China em relação econômica, política, etc. Qual a plausibilidade de invadir o Nepal ser suficiente para mudar essas parcerias? Tá. A grande questão aqui, a grande questão que faz com que esses países sejam dependentes economicamente da China e que fizeram com que esses países escolhessem a China é também uma previsibilidade política, uma previsibilidade econômica. Quando a China ela é um contraponto de investimentos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também têm capacidade de investir nesses países, os países menores eles escolhem a China justamente porque a China é menos interventora e tem esse histórico de maior confiabilidade. Esses países agora, eles podem depender economicamente da China, mas eles podem diversificar essa economia para o Japão, que é um país asiático que está em proeminência, eles podem diversificar isso para os Estados Unidos, eles podem pedir mais auxílio para o Banco Mundial, para a FMI, e agora tudo isso porque eles não têm mais essa segurança política da China. Mas vamos lá. Terceiro, existe um efeito reputacional, tá? O Belt and Road sempre foi
foi muito mais político do que financeiro. Os países aceitavam empréstimos chineses, mesmo com os juros mais altos, porque eles acreditavam que isso comprava a estabilidade e a proteção, e é justamente isso que responde o pai da Bia. Quando a China intervém no Nepal, você colapsa, e o Nepal colapsa em conflito, essa crença se desfaz, né? Os estados não têm só mais medo da dívida, mas eles também têm medo da ingerência. E uma vez que o capital chinês perde essa aura de segurança, ele perde também a sua eficácia como esse sentimento de dominação mais branda. Então, em outras palavras, todo o comércio e investimento, que sempre foram as grandes armas de influência da China, se tornam gatilhos de resistência contra a própria China. Mas outro ponto, né? Existe também uma instabilidade interna que se volta externa que se volta para o centro da China, porque o colapso da narrativa de ordem porque você tem um colapso da narrativa de ordem. O Partido Comunista Chinês, é o que responde pela China hoje, não governa só com tanques, mas ele também governa com a narrativa com a narrativa chinesa. Desde sempre, a promessa central do PCC é que ele é a barreira entre o povo e o caos, entre as guerras. O caos é o trauma fundador da identidade política chinesa, tá? A gente está falando aqui de guerras do ópio, de invasão japonesa, etc. A legitimação do PCC sempre veio da ideia de que só ele consegue manter o país unido e o país mais respeitado. Por isso, a ordem internacional é um reflexo dessa ordem interna. Se o mundo ao redor da China é estável, o Partido Comunista é legítimo e ele é forte dentro da China. Se o mundo está desmoronando, o partido é mais vulnerável. Quando a China rompe o equilíbrio regional e enfrenta esse tipo de resistência, essa equação vai se inverter, né? A Índia vai reativar as tropas na fronteira, como é o caso de primeira oposição, mas a ASEAN também vai endurecer as sanções diplomáticas e o Ocidente também vai impor novas barreiras tecnológicas. Essas pressões externas têm duas consequências, tá? Primeiro, você tem um desgaste simbólico interno, então o partido é forçado a justificar suas escolhas diante de uma população que está acostumada a ver esse governo como infalível, mas ele não pode errar porque ele tem toda uma gama ocidental igual a abutre olhando para esse partido, então ele vai reagir com nacionalismo e com paranoia, ele vai criar narrativa de sabotagem externa, ele vai reforçar o discurso anti-ocidental e acusar as pessoas que são dissidentes de traição, então isso fomenta o nível de guerra interna. E quando o Estado precisa de inimigos externos para sustentar a sua autoridade, ele se torna refém do conflito, ele precisa que o mundo continue hostil para justificar qualquer tipo de repressão interna, isso destrói a estabilidade econômica e a estabilidade social que legitima esse partido, mas segundo, tem uma lógica de repressão e de fragmentação, né? As fronteiriças, especialmente do Tibete, sofrem cotidianamente com o impacto direto do aumento militar. A gente precisa parar, já chegou em 8. Perdão. Sim, não tem problema. Perfeito, gente. Então, a gente vai retomar agora com o IP de governo. Ah, sou eu, né? Tá. E você ainda está com um confirmado. Eu não sei se isso Eu atrapalha não a sei o você que é ver isso. pontos de informação. Mas Eita. peço que as pessoas peçam pontos por mais de uma forma. Porque eu não sei se isso atrapalha alguma coisa na visualização. Amiga, Cara, tipo aperta React Ah. e dentro do React tem esse Aperta o quê? Vzinho. Aí, no React, aqui embaixo, do lado do chat, aí ela escreveu. Aí esse Vzinho você clica nele. Ah, No V- saiu. É porque eu tinha botado um yes naquela hora que a gente tava brincando. Antes do debate. Até deixa eu abrir a câmera, pera. Ah, tá me vendo? Nossa, esse ângulo não me favoreceu nada. Tá tudo certo? Sim. Acho que agora melhorou. Tá certo. Gente, queria agradecer os Senatos, agradecer todo mundo que tá debatendo, a ORG, o CIEI, foi um ótimo campeonato, amo meus Senatos, agradecer o Gustavo principalmente, e queria dizer que acabei de receber a minha nota de Direito Internacional Público, e foi criminosa, então eu acho que, enfim, não foi um bom momento para estar debatendo esse tipo de coisa. Então, eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Painel, o caso de primeiro governo é como que o Nepal pode funcionar como um espelho para a China, ou seja, é relevante para a China intervir nessa revolução para não alastrar esse caos para lá. Eu acho que tem muitas diferenças práticas entre China e Nepal, tanto em robustez e apoio populacional do Partido Comunista, mas também em influência global. A China sempre teve um governo bem mais centralizado que o Nepal, mas mais do que isso, sempre teve uma população que chega a ser adoecida quando ela genuinamente acredita muito fortemente no legado maoísta. O primeiro governo, para ganhar com esse caso, teria que ter me mostrado como que a China, que é um dos países mais poderosos do mundo, tem tanto pouco controle da sua própria população a ponto de tornar provável que algo parecido vai se replicar por lá. O primeiro governo perde relevância por possibilidade mesmo e falta de cumprir os ônus probatórios deles.
O nosso caso é mais sofisticado do que isso. Segundo o governo chega e fala sobre como os reais incentivos do agente se manifestam na prática, que é manter a influência global, mesmo ao custo de parecer antidemocrática, até porque a China nunca se importou com isso anyway. Segundo o governo, entende que esse é o momento do Nepal, que esse momento do Nepal é uma ameaça àquilo que a China sempre tentou defender, a imaculação do ideal de Oriente. A queda do governo comunista pode abrir espaço para o alinhamento pró-Estados Unidos e perder a influência regional, não na própria China, como o primeiro governo tenta traçar desse debate, e não só em áreas vizinhas, mas realmente quase uma questão de honra mesmo para aquela população que sempre acreditou muito nesse ideal comunista. Isso não é sobre ser de direita ou de esquerda, Romeu, mas abrir precedentes e legitimar uma revolução mega ultraviolenta e com alta capacidade de capilaridade, justamente porque a China sempre foi responsável para todo o controle ideológico que acontecia naquela região asiática como um todo. Além disso, a gente tem um caso pragmático, a retroalimentação de uma nova Guerra Fria, no qual o Oriente perde de novo. Primeira posição, painel. Você ser historicamente não intervencionista não significa, isso é importante para a segunda oposição também, você ser historicamente não intervencionista não significa você ser incapaz de mudar sua perspectiva. E convenhamos, primeira oposição força muito a barra, porque a China nunca foi uma Suíça da vida. A característica principal dela é ser forte e centralizada, porque isso significa não só ter controle pragmático, mas também poder sobre sua própria narrativa interna. Perpetuar essa leniência, que é o que a gente chama dentro desse debate, quando ela te influencia diretamente, é problemática, é diferente de você intervir em países aleatórios que não tem nenhuma relação ideológica com o eixo que você carregou historicamente, porque passa a sensação de impunidade e a perda de segurança. O que a primeira oposição não entende é que as coisas mudaram. A China se encontra em um cenário de guerra ideológica direta, em um momento em que a disputa pelo poder se torna exacerbada a níveis históricos. Quando a China continua na mesma estratégia política, na verdade, ela se torna rígida, inflexível e inata, e nunca enfrenta essa instabilidade que eu boto fé que pode até chegar a acontecer, mas nunca chega a ser superada do lado deles, para depois a gente ter algo melhor. Justamente porque a gente não tem o cenário que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a ideia de medo. Painel, por que você acha que os Estados Unidos, mesmo sendo menos poderoso em questão tecnológica, ideológica e política, tem mais respeito no cenário global que a China até hoje? Porque os Estados Unidos têm culhão. O interesse do agente China não é nenhum cenário se mostrar democrático, passivo, mas sim fazer exatamente o que o Romeu disse que não, se igualar ao seu inimigo, porque só assim é possível ganhar dentro da sua própria métrica. Porque, sinceramente, os Estados Unidos continuam propagando medidas cada vez mais radicais e, mesmo assim, não é isolado no cenário internacional de uma maneira que seja realmente relevante, já que criou-se ao redor dele uma aura insuperável de que ninguém, de fato, tem coragem de pegar os mesmos padrões de radicalidade deles. Camila, soberania, não intervenção ou democracia são literalmente princípios ocidentais e que claramente não estão sendo respeitados por outras potências. Essa é uma moção de agente. Eu genuinamente não entendo porque é do interesse da China se preocupar com o dever ser e nem se parecer em parecer democrático ou se rebaixar a seu inimigo, porque o seu interesse principal é fazer com que o orientalismo sobreviva e a sua capacidade de influência também. No qual o soft balance não é só suficiente mesmo, que a gente está falando de um evento que está ganhando atenção internacional de um jeito bizarro. Não é à toa que a gente está aqui no Brasil debatendo isso uma hora dessas no domingo. Chegando em um momento em que lutar é necessário, que a passividade já extrapolou todos os níveis não tolerados no cenário internacional, para que as potências consigam derrotar seu inimigo ideológico, é necessário que elas se elevem mesmo aos padrões dessa potência. Isso é, assumir uma vantagem tecnológica, organizacional e moral. Primeiro porque você quer deslegitimar uma ideologia que precisa desmontar a superioridade de capacidade, essa aura, inteligência, logística, cyberdefesa e forças convencionais, para impor custos reais. Segundo porque a persuasão internacional exige coerência normativa e militar, que sempre vai ser uma maneira de ostentar poder de uma maneira que seja mais expressiva. Assim, se uma potência decide intervir para conter uma ameaça ideológica, o outro lado que pretende resistir ou contrapor-se precisa igualmente elevar seus padrões técnicos e só coloca as pessoas no mesmo patamar, o que é melhor anyway. Mas vamos lá, né, painel? O Nepal não tá estável. Ele tá passando por uma guerra civil, basicamente. Manter ele inerte não é apenas legitimar essa narrativa que começou porque um bando de jovens ficou puto por não ter TikTok lá no lugar deles, se vindo como quase um símbolo de subserviência mesmo aos padrões estadunidenses, mas mais do que isso, ele passa por uma instabilidade interna que é quase uma guerra civil. Isso faz com que a contraproposta do Romeu não seja completamente implausível. Ninguém tem motivo para acreditar que essa instabilidade vai parar sozinha, justamente porque essa líder outsider pode, inclusive, gerar um clima muito mais propício para a retroalimentação do conflito, que aí sim vai gerar instabilidade local, que é o que eles querem evitar. Intervencionismo é o sufocamento do conflito no final das contas. É fazer o necessário para que as coisas fiquem no controle da China. Essa fidelização, na verdade, é péssima ideia. Primeiro, porque o backlash da população nepalesa não é do problema da China. Segundo, porque ele prostitui seus ideais chineses, que sempre foram muito bem estabelecidos, porque lembre-se que esse governo é instaurado por uma massa de juventude enfurecida e com a cabeça muito mais aberta e cansada da influência comunista na sua região. Painel, não importa se esses revoltosos são de direita ou de esquerda, quando os Estados Unidos ativamente se recusa a jogar nas regras orientais e a própria população valida isso, qual a mensagem que isso passa? Que o ocidentalismo intoxicou a própria mentalidade local, que são os próprios nepaleses asiáticos, que são sim um dos países mais responsáveis por carregar o legado histórico do maoísta, um dos maiores aliados do comunismo, se renderam a esse padrão ocidental. A imagem que
isso se projeta para o mundo quando jovens orientais se prostituem em troca desses valores ocidentais, é de uma dominação cultural disfarçada, onde tradições locais são desvalorizadas, substituídas por padrões externos que prometem liberdade, mas na verdade só vinculam ele a uma nova lógica de opressão. Segunda oposição, no final das contas, o caso da Gabi Rocha depende da premissa crucial que foi instalada no LO. Então acontece aqui quase uma codependência em segunda posição, porque a premissa são duas, né? Que a China não pode se aproximar no nível sujo dos Estados Unidos e que ela sempre foi neutra, e essa é a estratégia. Já respondi isso em primeira posição. Mas respondendo mesmo assim, os países asiáticos têm 1 milhão de motivos para se aproximar da China, porque ela é poderosa influente, porque seus ideais estão tão intoxicados na mente do povo asiático que isso é quase por isso que tantos levantes maoístas aconteceram, por exemplo, na Ásia no século XX. E terceira, é a única oportunidade desses países terem um parceiro que não ideologicamente é sujo com os padrões ocidentais. Os investidores europeus, Gabi, eles não vão recuar porque eles dependem da China, ainda mais a partir do momento de perspectiva do tarifaço do Trump, principalmente. O momento de instabilidade marcada pela polarização interna, crises políticas e perda de credibilidade internacional deixa as pessoas literalmente sem opção para qual parceiro econômico elas devem correr, né? Até a Bia aponta isso no POI, eu acho muito difícil que uma cadeia produtiva que é tão ostensiva quanto a da China seja facilmente derrubada por causa de um conflito específico em um lugar em que a maioria do mundo não liga tanto assim, né? Justamente por ser asiático. Cria-se uma brecha estratégica perfeita para que a China possa expandir sua influência global, inclusive sobre a narrativa de liberdade estadunidense, que passa a ser reinterpretada agora a partir das métricas orientais. O caso de segunda oposição é só implausível, porque eu rebato eles com uma simples palavra: dependência. Outras nações veem a China como indispensável porque ela domina grande parte dessa cadeia de produção global de forma sistêmica. Assim, a liberdade oferecida pela China na verdade, a liberdade de se afastar do Ocidente e entrar numa nova esfera de influência que é muito mais poderosa e sim pode ser coercitiva, mas é uma moção de agente, eu não sei porque eu me importaria com isso. Sobre simbolismo, eu prefiro instrumentalizar essa janela de oportunidade de ódio que o mundo tem, por exemplo, com os Estados Unidos e de isolamento institucional para meter o louco mesmo, porque, sinceramente, é o momento perfeito para a China conseguir fazer isso sem maiores consequências. Orgulho, hein? Muito obrigada pelo seu discurso, excelente utilização do tempo. A mesa relembra que é importante aceitar e fazer pontos de informação. Dito isso, para finalizar o debate, eu chamo o IP de oposição. Certinho, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Começo o meu discurso em instantes. Tá. Começa o meu discurso em 3, 2, 1. Cecília, um frame muito importante aqui. Na verdade, a China, o governo chinês, na verdade, ele é sustentado e legitimado pela própria população. A própria Carol deu uma aula pra gente sobre isso, não sei porque que a Ana Júlia tá viajando, falando que a China é instável, corre risco de perder sua legitimidade do governo de alguma forma. Mas acontece que o governo chinês, a própria população chinesa, é milenar, ou seja, desde sempre eles estão criados com valores culturais. Então, valores que necessariamente, sempre valorizam o coletivo, valores que valorizam, moralidade. É por isso que coisas, por exemplo, na China, como você ceder o espaço no ônibus para um velhinho sentar, não são coisas que precisam ser legislações, porque a própria população já pensa e age com a medida de eficiência, tentando pensar no que é melhor para ela, tentando pensar no que é melhor para a nação como um todo. Eles legitimam aquele modelo de governo porque é uma coisa que emana da própria cultura desde sempre. Eles desde sempre, desde a sua fundação, eles necessariamente crescem, foram se construindo que essa medida coletivista que valoriza e legitima aquele próprio modelo de governo. Isso derruba muitos casos de governo nesse debate. Porque, primeiro o governo fala sobre como que essas ideologias podem ganhar força e ameaçar a China de alguma forma. Cara, na verdade, isso a gente acha totalmente implausível, porque, cara, mesmo que isso ganhe muita força nas narrativas sociais, já tem um negócio que a Gabi apontou, que a China tem muito controle, das informações que entram lá, mas mais do que isso, mesmo se essas informações arrumassem algum jeito de entrar lá, a gente tem uma cultura milenar que as pessoas já cresceram, viveram a vida toda nesse milênio, acreditando naquele sistema, acreditando nessa união no coletivismo, que é pouco provável que, na verdade, uma narrativa, que percorre em redes sociais vai fazer as pessoas deslegitimarem aquele governo como um todo. As pessoas querem, as pessoas legitimam aquele governo em todas as suas instâncias. Você fala, por exemplo, que a China,
necessariamente uma ditadura, alguma coisa assim, é fugir muito, tipo assim, da realidade, do que ela realmente é. A China não é igual uma Coreia do Norte, que necessariamente precisa oprimir, fechar todos os tipos de informação para a população continuar lá. Na verdade, a China, a própria população, igual eu mostrei para vocês, legitima isso. Isso vale como refutação ao primeiro governo, mas vale como refutação ao segundo governo também, como eles tratam, tipo assim, de como o partido chinês, ele precisa que as pessoas continuem acreditando no modelo deles, que ele não pode ser deslegitimado de forma alguma. Igual eu mostrei para vocês, acho pouco provável que ele seja deslegitimado por conta de uma narrativa que está correndo agora, sendo que, tipo assim, é um modelo muito, muito diferente, e na verdade pode até ter um backlash. Se a China intervir, tipo assim, as pessoas do Nepal necessariamente discordaram, tipo assim, do modelo comunista e tal, tipo assim, quiseram realmente mudar aquilo. Se a China intervir nisso, aí sim ela está mostrando ao povo que ela só consegue, tipo, manter o poder dela com base na opressão das pessoas, com base na opressão da própria população. Ou seja, aí sim ela consegue necessariamente, tipo, aí sim provavelmente ela vai fazer com que a população pelo menos pinte, tipo assim, uma pulga atrás da orelha, tipo, ela começa a ficar pensando, tipo, cara, esse governo precisa necessariamente de opressão para, tipo, ele precisa necessariamente de opressão para conseguir o domínio. Isso serve, não só para a população interna, mas dois, para os países ao redor também. Porque a China sendo um modelo, por exemplo, tipo, um modelo de partido comunista, que é bom para a própria população, que a própria população legitima, e ela mostrar que ela é realmente razoável, isso serve muito para soft power também, porque isso mostra para a população ao redor que não, aquele modelo comunista que acontecia no Nepal, não necessariamente é o mesmo modelo comunista que acontecia na China, não necessariamente a China é uma escrota igual, na verdade a China é muito melhor, porque ela é moralmente melhor, e ela consegue angariar novas pessoas. O caso da Gabi não é necessariamente sobre você perder o apoio que você já tinha, a gente até concede que tem uma cadeia de codependência ao redor do mundo, mas é principalmente sobre como que isso atrapalha a cooptação de novas parcerias e o aprofundamento de parcerias que estão começando no modelo atual, no modelo de agora. Ou seja, quando você necessariamente mostra que, tipo, que pro mundo todo, que você consegue só, tipo, manter tipo, essa pressão política, manter tipo, realmente o seu partido e sua integridade política como um todo, com base na opressão, você está falando para essas novas pessoas que você é igual aos Estados Unidos, que na verdade você sempre precisa intervir militarmente, que ou você concorda com a China por bem ou por mal. Ou seja, você perde muito essa questão do contraponto, que é o negócio que a Gabi quinta para vocês, sobre como que a China é diferente e sobre como que ela pode angariar tipo, apoio e entrar com soft power nos países, e eles podem se sentir seguros em deixar a China entrar nesse próprio país, porque eles não têm medo necessariamente dela interferir no seu modelo político de alguma forma, porque eles entendem a China como um país moderado. Ou seja, a China, ela necessariamente interfere no Nepal, ela quebra com essa imagem de partido moderado, de ser tipo uma nação moderada, e necessariamente coloca pelo menos um empecilho a mais para a realização um empecilho a mais para tipo, a finalização dessas parcerias de longo prazo. Mas mais do que isso, igual tipo assim, a Rafa tentou fugir muito de ônus, que ela fala sobre como que a China precisa ser coerente, tipo, com a imagem trabalhada, quando ela fala que não necessariamente a China tem que tipo assim, ter uma intervenção muito ofensiva e várias coisas do tipo. Na verdade, a China, ela precisa sim necessariamente agir dessa forma, porque a própria população do Nepal agora está em desordem, pelo menos tipo assim, um conflito de interesse entre si. Ou seja, é pouco provável que necessariamente tipo assim, você chegando lá com alguma intervenção tipo, econômica, chegando lá com alguma intervenção tipo, de que não seja necessariamente com intervenção militar, que a própria população legitime aquela intervenção e tenta tipo, legitimar aquele próprio modelo de governo e estabilidade que a China está propondo. A China precisa necessariamente ter muito mais influência militar, e isso pode atrapalhar muito mais a questão da aparência dela, tipo, para o mundo como um todo. Porque pensa bem, se ela interfere lá militarmente, as pessoas, tipo, já tá, tipo, saindo um monte de informação no Nepal, um monte de vídeo, todo mundo inteiro de olho lá, se a China precisa necessariamente ser militarmente forte lá, tipo, oprimir essa população para ter essa coesão, aí sim o mundo todo que já tá olhando para o Nepal vai olhar para ela e ver, tipo assim, como que necessariamente a China, ela, tipo, tá sendo oprimida, como que necessariamente tá sendo opressora, quer dizer, e, tipo, como que necessariamente ela tá deslegitimando essa população. Ou seja, é muito mais no cenário deles que a China passa essa imagem para os países ao redor, de como que necessariamente ela não é um modelo muito confiável e como que não necessariamente vale a pena esses países fortalecerem muito mais laço com ela e procurarem um ponto B de interseção, assim como é o caso que a Gabi traz para vocês. Vai, primeiras metades. O novo governo do Nepal não está aliado à China, o que apresenta ameaças econômicas e objetivos geopolíticos chineses. Por que isso não seria um motivo para intervenção? Cara, isso aqui vai uma outra análise para vocês. Eu acho que, assim, principalmente em governos, tipo assim, nessas moções, tipo, você acredita que alguém deveria fazer uma coisa, você sempre tem que sopesar as alternativas. A gente está falando que o Nepal, assim, pode ser importante para a China, é importante que a China entre nele, mas não dessa forma. É muito mais uma questão de legitimar esse modelo. Ou seja, vocês tinham que ter sopesado, porque necessariamente, tipo, a China tem outros modelos de entrar, tipo, influenciar lá, como, por exemplo, um soft power propaganda, que ela é muito boa, inclusive, em entrar com propaganda nesse país, um modelo até mesmo econômico, ela pode simplesmente esperar esse país estabilizar minimamente para aí sim tentar, tipo, parcerias. Já passou
conta de Punisher. Para aí sim tentar algumas parcerias necessariamente para conseguir, tipo, realmente angariar, tipo, o Nepal de volta para ela. Ou seja, vocês tinham que ter sopesado essas outras alternativas e a gente acha que é muito melhor a China, tipo, a China prevalecer com essas outras alternativas, porque necessariamente, tipo, ela consegue manter a imagem do mundo e ainda assim alcançar esse interesse de longo prazo. Isso é um ônus de governo, vocês falham nisso. Tá, mas agora sopesamento necessariamente de métricas. Cara, tipo assim, eles principalmente pautam sobre como que a China é importante, a imagem, tipo, que ela tem interiormente, tipo, não deixar a China ser ameaçada. Só que, cara, a China é uma superpotência que, na verdade, pouco provável, tipo assim, que uma guerra em um país muito pequeno vai afetar sua política interna ou, tipo, seus aliados já estão muito formados necessariamente. Logo, a métrica mais relevante desse debate tem que ser necessariamente a métrica econômica, porque ela é mais palatável na realidade. É a que você consegue mais ver acontecendo em modos econômicos. A gente não está prometendo que todos os países vão deixar de apoiar a China, mas a gente está prometendo que futuras alianças vão ser dificultadas, e isso já é o suficiente para a gente ganhar esse debate. Muito obrigado. Obrigado pelo seu discurso, obrigado pela utilização do tempo, obrigado pelo debate, pessoal. A gente vai deliberar e vocês vão saber os resultados no grupo geral e esse vídeo vai ficar gravado. Tchau, tchau. Tem que encerrar a gravação. Calma aí, cara, que eu